Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, diz: do que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus pecados. Qual de vocês, assim como eu, se entristeceu por tropeçar em algum pecado? Você acorda em um belo dia e, passando as horas, você imagina que aquele dia vai ser tão bom, que tudo está correndo bem, as coisas estão saindo como você planejou, você está cumprindo com as suas obrigações, os seus deveres de pai, marido, ou de profissional, ou de aluno, e está com consciência tranquila e fiel diante do Senhor. É que num dado momento, de forma imprevisível, inesperada, você tropeça, você cai, você peca. Talvez de uma forma irada, exagera com a esposa, se exaspera e é rude, ríspido. Ou talvez você, numa situação de pressão, de impulso, inesperadamente, quando é requisitado, acaba contando uma mentira, falando uma inverdade. Ou você, por alguma pressão, um contratempo, de repente trata com mau humor alguma pessoa, ofende direto ou indiretamente alguém, por conta de algum apuro talvez, omite algum papel, ou naquela circunstância você não conseguiu ser fiel com alguma parte contábil, burocrática, financeira da sua vida, você tropeça, você cai. E o que acontece? O dia acaba para você. Se você é crente em Jesus fiel, o dia acaba. Somos tomados de profunda tristeza e profunda angústia por ter traído nosso Senhor, entristecido o Espírito Santo, ofendido o Senhor que por nós morreu e tudo por nós fez. E invariavelmente vem o sentimento de culpa. Nos sentimos seres desprezíveis e pensamos: mais uma vez, eu decepcionei meu Senhor. Eu falhei em me manter puro. Eu ofendi com o meu caráter, com a minha falta de temor e de reverência. Como é ruim quando acontece isso. Talvez isso passa por você também. Essa mensagem está servindo para você porque você está assim, se entristeceu por alguns pecados, tem ficado abatido por causa de quedas e talvez sucessivas, e abatido também por não conseguir andar em um padrão razoável e aceitável diante de Deus, de modo que Deus se alegre, como Ele falou para o seu filho: esse é meu filho amado e quem me compraz. O nosso desejo que Ele olhe para nós e também diz: esse é meu filho, são meus filhos amados em quem me comprazo. Então caímos em profundo abatimento. Quero consolar você para você não ficar nessa situação, meus queridos irmãos. Sim, o pecado é um mal terrível. O pecado entristece a Deus e o Espírito Santo. O pecado é uma ofensa contra a glória de Deus. Sim, ele é. Mas a Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há quem não peque. E que nós só conseguimos chegar diante de Deus por causa do que Cristo fez, vestidos com a justiça de Cristo. De forma que o Senhor não aceita a nossa aparência e a nossa condição de receber o pecado imputado de Adão. É para Deus uma abominação de qualquer forma, fazendo nós o bem ou o mal. Mas ao nos convertermos, somos vestidos com a justiça de Cristo. E Ele nos aceita, nos recebe, nos ama, por causa do que Cristo fez, por causa do que Cristo é, e não do que nós fizemos ou do que somos. Então esse é o primeiro passo para você entender. Você não é menos filho de Deus quando tem uma semana com quedas. E não é mais filho de Deus quando tem uma semana mais santa. Ele não ama mais você quando você consegue
acertar mais, obedecer os mandamentos em uma semana, e nem te ama menos quando você falha em cumprir com alguns mandamentos. É graça, é por causa do que Cristo fez por nós. Entretanto, mesmo vestidos da justiça de Cristo, mesmo nos amando incondicionalmente e nos salvando por graça, não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos, nós, ao nos convertermos, recebemos uma nova vida. Junto com a justiça de Cristo, justificação, ou o problema da culpa do pecado, o Senhor também resolve o problema do poder do pecado. É a santificação. É a capacidade de exercer domínio sobre as nossas inclinações pecaminosas, os nossos desejos, o controle do pecado. E Ele nos dá de modo que Ele quer que nós andemos em obediência, em retidão, em santidade. E mesmo não diminuindo o seu amor, nem a nossa condição jurídica diante dEle, Ele se entristece quando nós falhamos e pecamos. Ele também deseja que obedecemos. E o que acontece quando falhamos? 1 João capítulo 1 diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. O que você deve fazer então quando você cair nesses pecados imprevisíveis e aquilo que você não estava planejando e cair em profundo abatimento? Vá até o Senhor. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Vá diante dele e confesse esses pecados. Apresente eles diante de Deus. Diga: Senhor, eu falhei, eu pequei, eu falhei em cumprir com as minhas obrigações como cristão. E peço, me perdoa. O texto diz, Ele é fiel para nos perdoar o pecado e nos limpar de toda injustiça. E ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata, os farei brancos como a lã. E ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, os tornarei alvos como a neve. Filhinho, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Vá até Deus, confesse seus pecados. Pecados confessados são pecados perdoados. E uma vez confessados e perdoados, você está livre da culpa, você está livre do erro. Pode continuar com o seu dia feliz, com o seu dia frutífero, porque agora você já recebeu o perdão dos pecados. Primeiro, aquele perdão conquistado na sua morte, ressurreição, tetelestai, a dívida está quitada. E segundo, o perdão dos pecados realizados agora, o perdão do Senhor, a aprovação do Senhor. Amém? Você é amado por Deus. Dá o seu like aí, por favor, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas. Deus te abençoe, um forte abraço.